No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa penca de coração de madeira. Vou mostrar para vocês todo o processo, desde a pintura da madeira até a execução final. Eu usei vários tons de verde. Para isso eu peguei uma tinta branca e fui misturando o pigmento verde para me fazer a pintura. Comecei primeiro pintando com um tom de verde mais clarinho, as primeiras pinceladas, e aí eu fui alternando a pintura entre tons de verde mais claro e fui usando pigmento à medida que eu precisava escurecer a tinta. Independente da cor que você escolher fazer, você vai colocando o pigmento à medida que você quer escurecer. Não escurece toda a tinta, eu aconselho não escurecer toda a tinta de uma vez, porque às vezes você vai precisar depois de um tom mais claro de novo. Então você vai alternando, vai pegando um pouco e escurece, depois você volta com a tinta mais clara. E no caso aí do verde, quando chegou uma hora em que o verde já estava o pigmento não escurecia mais, eu usei também a tinta preta, estou usando tinta PVA. Eu usei também a tinta preta para poder escurecer um pouco mais ainda o verde. E não tem segredo, basta ir adicionando a tinta, no caso da preta, eu misturei a tinta preta mesmo. E para fazer o tom de verde, como eu estava usando uma tinta branca, eu fui acrescentando o pigmento verde. Então, você vai fazendo de acordo com a cor que você escolher para o seu projeto. E aí é só você ir alternando entre os tons mais claros, os tons mais escuros, até que você tenha pintado toda a parte que você vai usar, dependendo da quantidade de peças que você vai fazer, você pinta um pedaço da madeira, de acordo com aquilo que você vai fazer. E aí depois também, aí igual vocês estão vendo na imagem, eu coloquei um pouquinho do pigmento verde na tinta, coloquei um pouquinho da tinta preta, dei uma misturadinha, não toda a tinta, e depois eu fui fazendo uns salpicados. E você vai fazendo aí de acordo com o seu gosto, a sua vontade e o seu humor do dia. Se você estiver bem nervosa ou bem nervoso, aí você taca a tinta com bastante força, que aí vai dar um efeito mais bonito ainda. E entre tons mais claros, tons mais escuros, pinceladas, chuviscadas, aí eu terminei de pintar toda uma parte da tábua. Então, agora eu vou pintar o outro lado também. Aí, depois da tábua já pintada e seca, eu peguei um molde que eu tinha feito, cortado um coração no molde, e com o lápis, aí, igual vocês estão vendo, que já tá riscado na tábua, mas eu só posicionei mesmo o molde na madeira, por cima da pintura, e com o lápis eu contornei o coração, marcando aonde que eu ia fazer os cortes. Bom, como o tom não estava tão escuro, o lápis foi suficiente para marcar o lugar onde eu ia cortar. Se o seu tom ficar um tom bem escuro, você procura uma outra alternativa, um lápis branco, coisa assim. Agora, então, nós vamos cortar. Eu vou usar a serra tico-tico para cortar esses corações.
Bom, e como você não precisa ver eu cortando todos os corações, então nós vamos agora para a próxima etapa. Depois de todos os corações cortados, eu peguei uma grosa. Para quem não sabe, uma grosa é uma ferramenta que parece uma lima, mas ela é um pouco mais grossa, ela já é própria para madeira mesmo. E com a grosa eu vou desbastar toda a volta do coração. Eu vou passando a grosa assim, meio que inclinada, para tirar um pouco da parte da pintura em cima e também aproveitar e dar um efeitinho mais arredondado, tirar essa parte muito reta. Então, eu vou passando a grosa assim, meio que em 45 graus, e eu vou fazer isso em toda a volta do coração, igual vocês estão vendo aí na imagem. Aí ele vai ficar assim, ó. Você fez de todo um lado e agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Ele vai ficar assim, ó. E aí eu vou fazer isso em todas as outras peças. Agora eu vou lixar. Eu fiz uma gambiarra aí, ó. Isso aí que vocês estão vendo é uma furadeira que eu prendi numa bancadinha e fiz um rolinho ali de lixo para mim, para facilitar para mim o trabalho. E aí eu vou lixando, passando a lixa ali, meio inclinadinho também para fazer o acabamento, tanto em cima como do lado, arredondando já essa bordinha. E eu vou fazer isso em todo o coração, também dos dois lados eu vou fazer. E aí depende da sua boa vontade, do seu capricho, você vai lixando toda a peça, deixando para ficar um bom acabamento. Você pode pegar um pedaço de uma lixa e lixar também manualmente, caso você não tenha uma adaptação assim tão tecnológica. Se tiver alguma rebarbinha, alguma coisinha mais difícil de tirar, que ficou na hora de você cortar com a serra de cutico, aí você pode pegar a grosa que você já usou e tirar com ela alguma rebarbinha. O importante é lixar bem. Agora eu vou fazer um furinho por onde eu vou passar o barbante. E aí vocês viram que eu coloquei um pedacinho de madeira embaixo, que é para evitar que quando o furo passar do outro lado, o furo, a peça lasca. Então você põe um pedacinho, pega uma madeirinha que tenha sobrado aí você apoia para fazer o furinho no coração, ou na peça, qualquer outro formato que você fizer. E aí vamos lá, furar todos os corações. Eu usei uma buchinha velha para passar, para tirar os pozinhos da madeira que ficaram no coração e agora eu vou fazer um acabamento por cima dessa pintura que a primeira pintura que a gente fez. Apesar de o ideal ser primeiro passar o verniz, eu vou passar primeiro uma cera na lateral. Eu peguei essa cera mesmo, comum, e eu coloquei um pouquinho de betume. O importante é que o betume não seja a base de água, seja um betume à base de solvente. Aí você mistura um pouquinho do betume na cera, se você optar por esse tipo de acabamento.
dos acabamentos que eu testei, verniz, outras coisas, o que eu mais gostei foi assim, misturar um pouco do betume na cera. E aí eu fui passando, né, só nessa parte da borda da madeira. Eu não deixei pegar nessa parte onde está pintada, porque senão ia atrapalhar depois o acabamento. E como eu falei para vocês, o ideal seria fazer o acabamento de cima primeiro. Mas como que se eu fizer primeiro, eu vou ter que esperar secar para depois passar essa borda, então eu já vou dar essa adiantadinha. Passei a cera em toda a peça, com cuidado, esfreguei bem, espalhei bem, e eu vou fazer isso em todos os outros corações. Bom, então agora, depois que eu já passei em todos os corações, aí sim eu vou usar esse verniz. Ele é um verniz com glitter. Peguei essa vasilhinha aí que vocês estão vendo, coloquei um pouquinho de água nela para me dissolver um pouquinho esse verniz, porque ele estava muito grosso. Ele é um verniz assim que ele parece uma cola, ele é branco, mas a hora que ele secar ele vai ficar transparente. Vai ficar só o coloridinho do glitter que tem nele. Então eu dei uma dissolvida nele com um pouquinho de água e agora com um pincel eu vou aplicar em todo o coração só na parte verde. Aonde a gente fez a lateral que passou a cera eu não vou aplicar, mas na parte verde eu vou aplicar dos dois lados. Aí então com o pincel eu fui aplicando uma camada assim bem generosa, porque eu queria que ficasse com a quantidade de um brilho bem legal, não ficasse tão pouco. Então com o pincel eu fui espalhando, mas deixando uma camada bem generosa. Eu vou aplicar em todos os corações de um lado, vou deixar secar e aí depois eu aplico do outro lado. Bom, eu já apliquei, já secou. Pena que no vídeo não dá para ver tão bem o brilho do glitter, nessa parte não dá para ver, mas ficou bem legal, ficou bem bonito. Eu gostei bastante do efeito que o verniz de glitter deu. E agora eu vou passar ainda por cima desse verniz essa tinta. Ela tem é um verniz também, na verdade, é um efeito 3D e ela dá um efeito bem mais bonito. Se você quiser deixar só com glitter ou passar só um outro verniz, aí você pode, o acabamento fica a seu critério. Mas eu estou mostrando para você como que eu fiz. Eu apliquei essa tinta aí, a Acrypel, e preenchendo, deixando uma camada, preenchendo. Eu vou aplicar em todo o coração, vou fazer também dos dois lados, vou passar primeiro um lado, vou preencher bem, deixar secar, para depois fazer o outro lado. Ele dá quase um efeito, quase igual o vidro líquido, que ele dá uma camadinha assim, não igual o verniz. Eu gostei muito do acabamento, então se você quiser fazer também, é uma sugestão que fica para você fazer. O importante é você ir fazendo, colocando aos poucos e fazendo o preenchimento de toda a parte verde. Ele tem uma cor assim, meio esbranquiçada também, mas a hora que ele secar, ele vai ficar transparente.
Agora eu vou deixar secando numa parte plana, para não escorrer para nenhum lado. Eu vou deixar, vou passando de peça em peça e vou deixar secar. Ah, eu quero falar para vocês o seguinte, eu vou colocar o cordãozinho aqui agora, mas um vidrinho só, eu no caso aí, meu, deu 6 corações. E um vidrinho só daquele acripel não deu para colocar, fazer dos dois lados. Faltou um pouquinho para completar todas as peças dos dois lados. Eu vou colocar no cordão para vocês verem. Eu tô medindo aí esse barbante, que é um barbante de juta. Eu medi mais ou menos com uns 2 metros, mas você pode fazer até maior, dependendo do efeito que você quiser. Eu acho que quanto maior o barbante, mais bonito fica. Eu cortei um tamanho de mais ou menos uns 2 metros, mas aí eu usei o fio para cada coração dobrado no meio, que vai equivaler, na verdade, a uma altura de 1 metro. Mas da próxima vez eu vou cortar um barbante maior, que é para ele ficar uma franja assim, um efeito mais caído, igual um outro que eu fiz também, coloquei um barbante maior, achei que ficou mais bonito. Mas aí, isso aí é questão de gosto. Então, você corta o barbante, o tamanho que você quiser, passa pelo furinho que a gente fez lá usando a furadeira, e nós vamos passar em todas as peças. E você pode também fazer em outras cores, ó. Esse daqui eu fiz usando um vermelho, intercalei vermelho com amarelo, uns picados de branco. Achei que ficou bem bonito também esse vermelho. E você pode usar a cor aí da sua inspiração, de acordo com a sua decoração, de acordo com aquilo que você quer. Você pode também fazer outros formatos. Eu fiz essa borboletinha, usei uma tábua, pintei uns tons de azul, verde, fiz umas misturadas de vermelho e peguei esse molde da borboletinha e peguei essa tábua que eu já tinha pintado ela, igual vocês estão vendo aí, ó, e coloquei o molde em cima, risquei, igual eu mostrei para vocês que eu fiz lá com o coração, e cortei e ficou essa linda borboleta aí, ó. Então, você pode fazer a pintura na tábua de acordo com aquilo que você quer. Depois você escolhe as peças que você quer cortar, coração, borboleta, passarinho, e segue a mesma maneira de fazer. Então, depois de colocado o cordão nas peças, eu vou posicionar ali o coração mais ou menos do jeito que eu quero. Se você gostar mais juntinho, você põe juntinho. Se você gostar mais separado, você põe mais separado. E aí agora eu gosto de fazer assim, ó, eu gosto de dar esse nó. Eu escolho mais ou menos a altura que eu quero, aí eu dou o nó, separo o barbante aí mais ou menos em duas partes, assim, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí depois eu gosto de dar um laço. Aí eu gosto que fica as pontonas, assim, bastante pontas caídas. Eu acho que fica bem bonito assim, com os fios sobrando. E eu achei que esse verde ficou um verde muito lindo. Olha para vocês ver também esse vermelho. O vermelho também ficou. É pena que o vídeo, assim, eu acho que o vídeo não mostra tanto o efeito que o acripel dá. Que ele faz uma camada, assim, uma camada 3D, dá um efeito, assim, vitrificado. Eu achei que ficou muito bonito. E como a madeira, tava uma madeira bruta, sem ser aparelhada, aquela textura da madeira fica nessa parte colorida. Então, dá um efeito bem bonito. Eu vou colocar a foto da borboletinha lá no Instagram, para quem quiser ver, vou deixar abaixo
o link do Instagram, para quem quiser lá dar uma olhada, que às vezes as coisas que eu faço eu coloco lá. E achei que essa florzinha aí, ó, é uma rosa artificial. Achei que ela vai ficar bonitinho com esse coraçãozinho verde. E aí eu pendurei ele aí, ó, para vocês verem. Vou colocar a florzinha aí, pra gente ver o efeito que vai dar. E aí é isso aí, gente. É mais ou menos isso aí. Então é só você fazer, pintar a sua tábua e fazer de acordo com o molde e a cor que você quer, tá? E se você fizer, vai lá no Instagram e me marca lá para eu ver o que você fez, tá bom? Aqui dá para você ver mais ou menos como que ficou o acabamento. Dá para você perceber um pouquinho, ó, do brilho do glitter que ficou por baixo do verniz do acripel. E essa camada que o acripel deixa por cima, que dá um efeito vitrificado. E eu achei que ficou muito lindo. Então é isso aí, gente. Tchau.